Fala galera, tô aqui de novo para resolver a questão número 31 da prova da PUC de Campinas de 2024. Primeiro site e canal do YouTube a soltar resolução no BR. Show de bola? Para você que prestou medicina, beleza? Curte esse tipo de conteúdo? Então se inscreve no canal para dar aquela força pra gente. Sou o professor Meca, esse é o Clube do Macete e vamos para a resolução depois da vinheta. Muito bem, pessoal. Questãozinha de interferência, né? Questãozinha de interferência da prova da PUC de 2024. Ô, Mequinha, oi. Eu assisti a sua live. Qual live que você assistiu? A última que você fez. É mesmo? É. E na última live, onde o Meca resolveu, por incrível que pareça, a PUC de Campinas de 2021 tinha uma questão de interferência. Beleza, pessoal? E eu expliquei a interferência para você. Então, olha que interessante. Eu fiz essa live nessa semana agora. Então, para quem assistiu, a live acho que foi na terça-feira, fez a prova na sexta, você de medicina, fez a prova na sexta-feira. Fiz uma live na terça falando sobre interferência, porque já havia caído na PUC de Campinas de 2021. Por isso que eu sempre falo, você que está se preparando aí para medicina, assiste as lives, galera, assiste as resoluções, não perde nada, tá bom? Muitas vezes vai acontecer de você ter assistido uma livezinha, aprendeu a fazer uma questãozinha e essa questão vai te colocar dentro da faculdade. Bom, pode parecer exagero, mas se você que está prestando medicina sabe o quanto é complicado você conseguir a sua aprovação. Então, um exercício faz toda a diferença, tá bom? Vamos lá. E quando caiu na PUC, a questão de interferência era a questão número 36, tá? Agora caiu como a questão número 31. Mas diz o seguinte, ó. A figura mostra dois alto-falantes A e B, voltados um para o outro, distantes 20 metros entre si, os quais emitem ondas sonoras de mesma frequência, mesma amplitude e em fase, tá bom? Aí ele fala, um observador inicialmente localizado no ponto médio, M, do segmento de reta que une os dois alto-falantes, percebe um som de massa e intensidade, pois nesse ponto ocorre interferência construtiva. Muito bem, galera. Para você que nunca entendeu interferência construtiva e destrutiva, tem um videozinho aqui no canal, tá bom? Explicando sobre esse tipo de exercício de interferência, né? A parte conceitual de interferência. Mas a ideia é a seguinte, turma. Quando a gente tem crista com crista, né? Então a crista da onda é isso aqui, ó. Crista, imagina que essa é uma onda com crista. A gente vai ter uma interferência construtiva. Essa aqui é a ideia, ó. Fica maior. Soma as amplitudes, tá bom? Assim como quando eu tiver vale com vale, também é uma interferência, ó, vale com vale, também a gente vai ter uma interferência construtiva, tá? O problema é o seguinte, quando eu tenho crista de uma onda com vale da outra onda, a interferência vai ser destrutiva. Essa que é a ideia. Meca, eu não sei nem o que é crista nem o que é vale. Olha a ondinha aqui, ó. Imagina a onda aqui. Essa parte aqui é a crista, lembra da crista do galho. E essa parte aqui é o vale, tá bom? Crista e vale. Bom, então qual que é a ideia de interferência? Só para ficar claro aí para vocês. Né? Muito mais do que só resolver essa questão e entender o conceito. Quando ele fala que eles emitem a mesma frequência, a gente fala que essas fontes são chamadas de coerentes. Às vezes ele fala assim, duas fontes coerentes. Só para você saber que a frequência da primeira fonte é igual à frequência da segunda fonte. Mesma amplitude, né? Então a amplitude da onda é isso aqui. Perfeito? Mesma amplitude. E em fase. Galera, quando ele fala em fase, ele está dizendo o seguinte, olha. Eita, o que você apareceu aqui? Volta. Como fecha esse negócio aqui? Só um segundo. Apareceu algo estranho aqui na minha tela. Tchau, filho. Aê. Quando ele fala que está em fase, significa o seguinte, ó. Quando a primeira fonte solta uma crista, a segunda fonte, nesse mesmo instante, solta uma crista também. Isso é em fase. O que é defasadas de 180 graus? Quando uma solta uma crista, a outra solta um vale. Tá bom? Então, quando estiver em fase, crista de uma saiu junto com a crista da outra.
Vale de uma saiu junto com o vale da outra, tá bom? Isso é fasado. Defasado de 180 graus, quando uma solta uma crista, a outra solta um vale. Show? Muito bem. E eu gosto de explicar essa matéria, tá? De um jeito bem simples. Sempre falo, imagina como se fosse uma cobra toda tatuada. Ao invés de eu desenhar a ondinha assim, ó, que dá muito mais trabalho, muito mais difícil de você entender, eu solto como se fosse uma cobra tatuada, assim. Ó. Imagina que isso aqui é uma cobra, crista, vale, crista, vale, crista, vale. Seria isso aqui, ó, galera, ó. Crista, vale, tá vendo? Ao invés de fazer o desenho da onda, eu desenho uma cobrinha com C e com V. Show? Então o que acontece? Quando eu falar valendo para esses alto-falantes, o do lado de cá vai soltar uma crista, o do lado de cá vai soltar uma crista, uma cobrinha. Aí essa cobrinha começa a vir, aí sai um vale. Aí depois outra crista, depois outro vale. Então ele vai soltar um monte de crista, vale, crista, vale, crista, vale, crista, vale. Quando chegar no ponto médio, como está bem na metade, elas vão chegar juntas. Ou seja, chega a crista da primeira com a crista da segunda. Portanto, o ponto médio é um ponto de interferência construtiva. Seria como se as cobrinhas estivessem chegando assim, ó. Cobrinha do lado esquerdo chegou. Nossa, peraí que eu acho que era pra ele ter feito isso aqui, calma. Vamos ver se ele... Ótimo. Chegou aqui, ó. Crista, vale, crista, vale, crista, vale, crista, vale. E a outra cobrinha chegou também. Crista, vale, crista, vale, crista, vale. Quantos eu fiz aqui? 1, 2, 3, 4. Crista, vale. Pronto. Então chegou crista com crista, que é uma interferência construtiva. Tá bom? O que pode rolar é o seguinte, galera. Se eu vier um pouquinho mais para cá, a primeira cobrinha chegou aqui, ó, com a crista, e a outra cobrinha ainda tá aqui, ó. E aí vai indo, essa cobra vem vindo para cá, essa cobra vem vindo para cá. Deu para entender o raciocínio? E aí o que pode acontecer? Pode acontecer, vê se você concorda comigo, ó. De um ponto aqui, ó, essa cobrona aqui, ó, para chegar aqui. Chegou a crista, ó. Crista, vale, show? E a cobra do lado de lá, galera, aqui está chegando, por exemplo, um vale. E aí eu vou ter uma interferência destrutiva nesse ponto. Mas pode estar acontecendo também de estar chegando uma crista, e aí vai ser crista com crista, é construtiva. Então, o que acontece essencialmente? Eu sei que no ponto médio vai ser construtiva porque elas estão chegando juntas. Só que quando eu venho um pouco mais para a direita aqui, o que acaba acontecendo? O lado B, a crista chega antes do alto-falante B. Então, quando eu estou num ponto aqui, a crista chegou primeiro, porque a crista do outro estaria aqui, pensando na cobrinha. Aí essa crista vem embora, vem para cá, outra crista vem para cá, e pode acontecer de chegar a crista e o vale. E aí eu vou ter uma interferência destrutiva. E é isso que ele está dizendo no enunciado. Vê se agora fica mais claro para você. Um observador, inicialmente localizado no ponto médio do segmento de reta que une os dois alto-falantes, percebe um som de máxima intensidade, pois nesse ponto ocorre interferência construtiva. Claro, está no ponto médio, está chegando junto. Ao se deslocar sobre o segmento de reta que une os dois alto-falantes, no sentido do alto-falante B, ou seja, carinha está vindo para cá, certo? Carinha está vindo para cá. O que acontece? Esse observador percebe pela primeira vez um som de mínima intensidade, quando está a 1,5 m de B. 1,5 m de M, perdão. 1,5 m de M. Então tá aqui, ó. Quando ele tá aqui a 1,5 m de M. 1,5 m de M. Perfeito? Então aqui ele está ouvindo um mínimo. Significa o que pra gente? Que está chegando a crista de um com o vale do outro. Perfeito? Beleza. Aí o que acontece? Isso significa que nesse ponto ocorre interferência destrutiva. Perfeito, faz todo sentido. Ao continuar seu deslocamento até chegar ao alto-falante B, ele perceberá outros pontos de mínima intensidade quando estiver a quais distâncias do ponto M. Ou seja, ele vai continuar andando. Daí o que vai acontecer quando ele continuar andando? Ele vai chegar num máximo, de novo, porque o que vai acontecer? Vai chegar crista com crista de novo, aí ele vai andando mais um pouquinho, aí vai chegar crista com vale de novo, aí vai ser destrutivo.
Quando chegar em crista com crista, construtivo, o som fica mais intenso. Crista com vale, destrutiva. E assim vai. Show de bola, galera? Ele quer saber em quais pontos a gente tem esses pontos de mínimo. E para isso tem uma equação que dá para entender bem tranquilo, que é o seguinte, ó. A distância A, que é a distância do cara, né, do ponto que eu estou analisando até o alto-falante A, menos a distância B, é o quê? N lambda sobre 2. Isso aqui você tem que saber, tá, turma? E não é difícil de entender, não. Então, pegando a diferença das distâncias, e se der múltiplos de meio lambda, olha o que vai acontecer. Se o n for par, o que acontece? Coloca n igual a zero aqui, ó. Se colocar n igual a zero, vai ficar dA igual a dB. A distância do A igual à distância do B é o ponto médio. Ah, então o n igual a zero seria o ponto médio. Isso. E eu sei que no ponto médio é construtiva. Por que, Meca? Porque está chegando crista com crista. E se o n for ímpar, galera, é uma interferência destrutiva. Por que, Meca? Ó. Destrutiva. Por que, Meca? Porque essa diferença vai dar exatamente múltiplos de meio lambda. O que significa? Que vai chegar a crista de um com o vale do outro. Justamente, metade de um lambda de diferença. Putz, nem é tão complicado. Não. Então, se a diferença entre as distâncias for um n lambda sobre 2 com n par, a interferência é construtiva. Se o n for ímpar, a interferência é destrutiva, que significa que está chegando uma crista com o vale. Se for par, significa que está chegando crista com crista. Tá bom? Beleza. Ele falou pra gente que a 1,5 m do ponto médio era uma interferência destrutiva. Então vê se você concorda comigo. A primeira interferência destrutiva, que é quando n igual a 1, dá uma olhadinha, aconteceu o seguinte, ó. Quanto que era a distância do A? Olha aqui na figura, por favor, ó. A primeira, ó, a distância do ponto A era, veja, isso aqui é ponto médio, então isso aqui vale 10 metros, tá bom? E ele andou mais 1,5. Então aqui vale 11,5 do A. Não ficou muito bom aqui. Por aqui, ó. 11,5 do A. Claro, né? Ele estava no ponto médio que era 10, andou 1,5 m, então ele está 11,5. E do B, galera, como tudo tem que dar 20, do B ele tá, deixa eu ver, a 8,5. Faz sentido? Então esse cara tá a 11,5 do A e 8,5 do B. Joga aqui na fórmula. Vamos lá. 11,5 menos 8,5 é a primeira interferência construtiva. Então, n igual a 1, tá? 1 lambda sobre 2. 11,5 menos 8,5 costuma dar 3. 3 igual a lambda sobre 2. Acabei de achar o comprimento de onda, galera. 6 metros. Que muitas vezes o exercício pede apenas o lambda. Você já pararia o exercício aqui, tá na minha cabeça aqui. Você já pararia a questão aqui. Tipo, 6 metros é o comprimento de onda. Tá bom? Mas não é essa a pergunta. A pergunta é em quais pontos, medidos a partir do ponto médio, ele vai ter as interferências destrutivas. Eu já usei o n igual a 1. Agora o próximo vai ser o n igual a 3. Por quê? Para ser destrutivo, o n tem que ser ímpar. Vamos lá? Então, como que fica agora? Vamos lá. dA, agora eu estou para o próximo, menos dB, eu não sei essas distâncias, é a pergunta, né? É igual a 3 vezes, agora eu tenho lambda, eu já achei o valor do lambda, 6 sobre 2. Então vai ficar o que, Meca? dA menos dB igual a 9. Só que nós sabemos também que dA mais dB dá 20, verdade ou não? Aqui, ó, dA do A até o B dá 20. Olha na figura. Tranquilo, galera? Joia! Então vamos lá, já vou apagar esse aqui, que esse aqui foi a primeira interferência, certo? Agora vamos descobrir qual é o outro ponto de mínimo que o cara tá aqui, vamos ver. Ele vai estar aqui em algum lugar e vai ser outro mínimo, tá bom? Vamos descobrir quanto vale. Resolvendo esse sisteminha, o que vai acontecer aqui, galera? Ó, vamos lá. Soma
vai ficar 2dA igual a 29, dA, tá em cima da minha cabeça? Não. dA igual a 14,5 metros. Ah, mecão! Então o próximo, ele está a 14 metros e meio do A. 14 metros e meio do A. Ou seja, o próximo, ele está a quanto, galera? Opa, deixa eu apagar menos aqui. Se ele está a 14 metros e meio do A, o próximo está a 4,5. Aqui, ó. Próximo ponto está a 4,5, porque aqui é 10, né? Tá aqui mais 4,5, ó. 4 metros e meio do M. Faz sentido? Faz sim, né, Mecão? Se tudo é 14,5 até o meio vale 10, ali é 4,5. Então aqui, ó, já chegamos e vemos, ó, o próximo é 4,5, tá bom? Agora vamos achar o próximo e ver se vai dar 9 ou se vai dar 7,5. Tá, mas como que eu faço o próximo? Ora, você não fez o n igual a 3? Agora o próximo é n igual a 5. Ah, você vai agora substituir n igual a 5, Meca? Vou. Como não tem espaço, galera, eu vou apagar aqui, tá? Então você tem a opção aí de dar pausa no seu vídeo, dar um print na tela, mas eu vou apagar aqui. Vamos lá. Vou aplicar agora dA menos dB e o n igual a 5, ó. 5 vezes o lambda é 6 sobre 2. Então vai ficar o que, Meca? dA menos dB igual a 15, porque 5 vezes 6 dá 30, 30 sobre 2 dá 15. E nós sabemos que dA mais dB continua sendo 20. Soma em cima com embaixo, cancela o dB, 2dA igual a 35. 3 ficou ruim aqui, peraí. Ele não deixa escrever, olha. Você sai daqui, filho. Eita. Calma aí, vamos fechar esse negócio aqui. Aê. 2dA igual a 35, ele não deixa nem eu apagar aqui, agora sim. 2dA igual a 35, dA igual a 17 metros e meio. Ah, então o próximo ponto é quando o carinha tá aqui, ó. A 17,5 agora, ó. Olha lá, ó. 17,5. Então tudo isso é 17,5. Claro que se tudo isso é 17,5, ele está aqui a 7 metros e meio. Beleza? Então pronto, né, galera? Tá aqui, ó, 4 metros e meio e 7 metros e meio apenas. Ô, Meca, e se eu substituísse um próximo? Se eu pegasse um próximo, o que ia acontecer, galera? Ia dar mais do que ia dar depois do ponto B. E o cara só foi até o ponto B, tá? Você até poderia tentar substituir o n igual a 7 aqui, e você ia ver que ele acaba ultrapassando o ponto B. Como já tinha esses dois gabaritos, não precisaria nem fazer, tá? Questãozinha trabalhosa, né? Questãozinha trabalhosa. O que você poderia anotar, né? Você poderia anotar que o primeiro mínimo foi 1,5 metro, depois ele andou 3 metros para o próximo mínimo, depois ele andou 3 metros para o próximo mínimo, depois ele vai andar 3 metros para o próximo mínimo, então daria no 10,5, que já está para lá do alto-falante B, então ele iria de 3 em 3 metros, tá bom? O que você poderia ter pensado também? Seria bem legal se você tivesse essa percepção. Claro que a minha intenção aqui, galera, não é só resolver o exercício, tá bom? É que vocês entendam. Vamos lá. Então aqui no meio eu tinha o máximo. Aí eu fui para um mínimo depois de 1,5 metro. O que vai acontecer? Se eu pegar mais 1,5 metro, eu vou ter um máximo. Se eu pegar mais 1,5 metro, eu vou ter um mínimo. Olha como você poderia pensar. Se eu pegar mais 1,5 metro, eu vou ter um máximo. Opa. Se eu pegar mais 1,5 metro, eu vou ter um mínimo. Se eu pegar mais 1,5 metro, eu vou ter um máximo. E assim vai. Deixa eu pôr aqui. Máximo, eu vou pôr de uma cor, e mínimo eu vou pôr de outra. Mínimo, ó. Tá vendo? Aí aqui, ó.
O outro mínimo seria no 4,5, tá vendo? Mínimo. O outro mínimo no 7,5. Tá bom? E assim vai. Aqui, ó, como que seria. Então, o azulzinho seria o máximo, ó. Então, os máximos seriam no 0, no 3, no 6, no 9, olha lá. E o próximo mínimo estaria no 10,5 aqui, ó. E 10,5 já está depois da fonte B, porque a fonte está a 10, tá bom? Poderia pensar assim, mas para pensar assim, você tem que ter bastante conceito, tá bom? E eu quis mostrar para você de onde veio isso aqui. Portanto, resposta correta, alternativa B. Não é simples, galera. A prova da PUC de Campinas não é uma prova simples, tá bom? Então tem gente que acha, ah não, não é tão simples quanto parece. Tá bom? As provas da Fundação VUNESP são bem mais simples, beleza? Podia ter feito rapidinho essa questão, mas aí você não teria entendido de onde veio, né? Curte esse tipo de conteúdo? Se inscreve no canal, dá aquela força pra gente. Tô resolvendo todas as provas de medicina, galera. Tudo que é vestibular grande, tô aqui resolvendo para vocês, tá bom? Primeiro canal a soltar as resoluções sempre. Show de bola? Beleza. Então é isso. Considere se inscrever, fala pros seus amigos. Forte abraço. Vou soltar a vinhetinha que a galera tá super curtindo esse videogamezinho.